Bom, vamos ver as reações, não é, das celebridades políticas que estão no parlamento, estão nos partidos políticos, estão nos conselhos, de autoridades brasileiras que falam na ONU, como o nosso querido amigo Felipe Neto. Né? Vamos ver, ele acabou de se manifestar sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Vamos ver o tweet. Quem nos acompanha pela televisão e pela internet pode ver aí. 30 de junho deveria se tornar feriado. Dia que o Brasil ganhou o Penta. Dia que o Brasil tornou o Bolsonaro inelegível. Esta é a arte. Mas cabe lembrar, vamos voltar para 2016, Mel? Volta aí para 2016. Eu não sei o que ele pensa, na verdade, fica bastante difícil de entender. O tweet de 2016, Mel, tem aí? Por favor. Só um minuto, eu vou fazer igual a fantasia do Silvio Santos, fica assim, ó. Lembra das meninas que elas ficavam assim, ó? Só que elas ficavam de roupas sensuais. Ali, ó, isso aí, ele em 2016, não, isso aí, alguns anos atrás, o que ele falava? Lula foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, perdeu todos os recursos, perdeu habeas corpus no STF. Se você vê tudo isso e fica ao lado dele, a lavagem cerebral foi absoluta. Não sobrou raciocínio lógico coerente, só sobrou baderna. Acordem. O que será que mudou, meus queridos? O que será que mudou? Também foi muito bacana, foi muito amorosa, né, a reação do Janones. A reação do Janones. Vamos ver aí, Janones também tuitou sobre a inelegibilidade, fantasia começando, né? Aí, ó, tweet do Janones. Em sua primeira entrevista após a inelegibilidade, Bolsonaro acaba de dizer que ele é o primeiro condenado da história por crime sem corrupção. Todos nós sabemos que o ladrão de 10 dedos é sim corrupto, mas ainda que não fosse, será que o animal acha que corrupção é o único crime do mundo? Assassinato, por exemplo, é um crime autônomo. Eu não sei o que é crime autônomo, mas vamos lá. O crime de ataque ao Estado Democrático de Direito, no qual o ex-presidente condenado foi em curso, também é um jumento mesmo. Eu não sabia que o Bolsonaro tinha sido condenado pelos atos do 8 de janeiro. Eu não fazia ideia, eu não fazia ideia, mas tá aí, ó, André Janones, advogado. André Janones, ADV. E cabe lembrar também, o que o Janones falava do Lula na época do Petrolão? Ele falava ladrão de 9 dedos, ele falava tudo que não presta do Lula. Mas ele postou mais, porque o Janones é insaciável. Vamos lá, o outro tweet do Janones, porque ele é insaciável. Vamos lá. Bolsonaro é o próprio demônio, veio para matar, roubar e destruir. Imita doente com falta de ar, agora desgraça! Não se derrota o nazismo com flores. Quem tiver com peninha é só levar para casa. Isso é uma ameaça de morte? Olha, uma ameaça de morte, isso aí tem que fuzilar, uma ameaça de fuzilamento. Ou seja, e ele tirou do contexto a questão da falta de ar também, chamar de animal, chamou de assassino. Chamou de tudo que você pensa, ou seja, calúnia, calúnia, calúnia. Por que é que a liberdade de expressão tem que ser responsável para o Bolsonaro e para todo mundo da direita e para o Janones não? O que o Janones está fazendo nas redes? Olha, é impressionante como animal, é um animal. O Janones, advogado. Esses órgãos criados pelo governo federal, no caso a Procuradoria pela Democracia, a AGU, etc., se colocam como órgãos do governo federal que estão aí para combater o ódio na internet, que estão aí para combater a desinformação e tudo mais. Só que o Janones está
não é algumas semanas, não é alguns dias, ele está há meses, bem antes inclusive da eleição, propagando difamação, calúnia, desinformação a todo instante nas redes sociais. Você sente o amor na escrita. Nossa, sempre muito você amor. Sente o amor. Você falou da AGU. Flores. Você falou da AGU, eu também quero trazer o tweet do ministro da Justiça. Mel, nós temos aí o post do ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Flávio Dino. Decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando a análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União, Olha só. Percebam, ao Poder Judiciário da União. Grifem aí, printem a tela, ao Poder Judiciário da União e à sociedade em face da conduta do senhor Bolsonaro. Um ex-magistrado. Aí eu pergunto, Holliday, ele vai pedir para a AGU analisar se cabe uma ação por danos morais, né, contra o Lula, porque o Lula também, ele atentou contra a moral do Congresso. Ontem ele repetiu isso, e do próprio STF, quando ele insiste que o impeachment foi golpe. Exatamente. Olha, a gente percebe essa diferença na análise do governo dos fatos quando a gente vê a maneira como eles ignoram a desinformação, os ataques e o ódio propagado por pessoas como André Janones, e a gente percebe isso também quando eles ignoram os absurdos ditos pelo atual presidente da República. Ele diz que impeachment foi golpe, portanto, o governo de Michel Temer teria sido um governo ilegítimo. Ele disse ontem que a democracia ela é relativa, ou seja, o conceito de democracia depende da sua opinião, absolutamente subjetiva. A democracia para ele pode ser uma coisa, para o jornalista uma, para você que está nos assistindo outra, e assim sucessivamente. Há ataques constantes ao Estado Democrático de Direito vindos pela esquerda. Acontece que o Ministério da Justiça não age, a AGU não age, porque o real significado por detrás dessas atuais gestões é justamente perseguir os adversários políticos. E é impressionante como o atual ministro da Justiça gosta de aparecer. Não importa qual seja o fato, seja político, jurídico, não importa o que aconteça no país. O Ministério da Justiça sempre terá algo a fazer, sempre terá uma medida inédita a ser tomada, sempre o ministro da Justiça tomará a frente. Isso é coisa de candidato. Flávio Dino já está olhando lá na frente, em 2026, caso Lula não venha para a reeleição. Outra expressão do amor vem dela. Ela, claro, Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, o post que ela fez às 13h47, Mel, nós temos aí que ela fez logo após. Aí ela disse aí que decisão do TSE que torna Bolsonaro inelegível tem uma enorme força didática. O tribunal condenou os métodos da extrema-direita como a disseminação industrial de mentiras, a ameaça à democracia, o uso da máquina pública para perseguir adversários e prevalecer na disputa eleitoral. A defesa da democracia e o enfrentamento ao fascismo permanecem na ordem do dia. Um grande dia. E vale lembrar, né, que, de fato, o PT nunca usa a máquina, né, para perseguir não só adversário, mas para perseguir contra quem pensa igual, né? Veja aí, né, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Que democracia? A democracia relativa, a democracia que o Lula gosta, porque ele falou ontem a democracia em que ele ganha. Mas eu quero casar esse tweet da Gleisi de agora com um tweet de ontem do Foro de São Paulo. Põe na tela. Foro de São Paulo começou em debate a construção das nações justas e solidárias e como enfrentarmos juntos a extrema-direita e o fascismo que propagam ódio, violência e discriminação. Mas tem o tal Foro do Brasil contra ações maléficas do comunismo liderado pelo padre Kelman, lembra dele? Aliado do genocida?
Parece brincadeira, mas é um perigo. Eles se organizam pelo mundo todo. Os bolsonaristas vão discutir mais armas, livre mercado e o povo que se dane. É contra isso que a gente luta. É só escolher o que queremos para vivermos melhor. Aí eles ficam pedindo para baixar juros e ela acaba de assumir que ela luta contra o livre mercado. É contra isso que a gente luta. Contra o livre mercado. Meu Deus. E aí, Diego? Fábio, eu gostei que ela colocou em pé de igualdade, né? Armas e o livre mercado. O livre mercado é fatal. O livre mercado é perigosíssimo. É perigoso o brasileiro ficar menos pobre com o livre mercado, né? E deixar de votar em partidos como é o caso do Partido dos Trabalhadores, da Gleisi Hoffmann. E olha só, eu quero voltar um pouco no tweet do André Janones, que eu gostei da expressão que ele usou, ladrão de 10 dedos. Eu acho que ele está querendo admitir que existem ladrões com menos dedos. Isso mesmo. Talvez. Eu pelo menos interpretei dessa forma. Tô só conjecturando. Eu sei Ou ele está falando dele. Eu sei que conjecturar anda perigoso, né, Pavi? Mas, enfim, estamos aqui fazendo mais uma... Esse negócio de democracia relativa, ódio do bem... Isso é o fim. Amor do ódio. Também tem a conjectura relativa. Pois é, e essa relativização de tudo é muito perigoso. O Lula, por exemplo, quando diz que o conceito de democracia é um conceito relativo, ele deixa claro que talvez se as medidas que tornaram a Venezuela a ditadura que a Venezuela é hoje forem implementadas no Brasil, serão medidas para tornar nossa democracia também relativa em relação ao conceito. Do Janones, para quem nos acompanha. Tá aí, ó, ladrão de 10 dedos. O ladrão de 10 dedos é sim corrupto, né? É sim corrupto. Você veja que na época da eleição não podia chamar o Lula de pessoa que cometeu um crime pelo qual ele não foi condenado com sentença estado em julgado. Mas ele já falou aí corrupto, né? E já falou tantas outras coisas. Depois chamou de animal, etc. Contra o Lula não podia nada, né? Você não podia relacioná-lo aos ditadores da Nicarágua, ao Maduro, você não podia fazer nada. Tudo estava proibido. Então, isso que aconteceu na campanha, isso que nós vemos acontecendo hoje, mostra aí um claro movimento. E além de outras coisas que estão acontecendo recentemente, a cassação do Dallagnol, os movimentos pela censura aqui da Rede Jovem Pan, o movimento da AGU contra o nosso Thiago Pavinato, tudo isso que está acontecendo hoje mostra que existe um plano de poder muito bem feito, está sendo muito bem instrumentalizado, que está usando toda a estrutura da máquina pública brasileira para transformar, sim, o Brasil em uma ditadura. Infelizmente, e não se engane, nenhum regime ditatorial, ele se instala de um dia para o outro. Ninguém chuta a porta e fala, opa, a partir de agora as liberdades aqui acabaram. Se instala aos poucos, são medidas paliativas, é a conta-gotas. E aqui no Brasil nós estamos vendo a cada dia a relativização de tudo, até o ponto em que a própria democracia seja relativizada. Eu achei que ia demorar mais, mas está acontecendo de uma forma muito rápida, que está inclusive me assustando e acho que está assustando a todo mundo que preza pela democracia. Em que hoje, infelizmente, se confundem com a direita, porque nós não vemos ninguém na esquerda, até mesmo os esquerdistas, que são um pouquinho aí mais para o centro, que deveriam estar aí um pouquinho com a orelha em pé também, prezando pela nossa democracia, se manifestando acerca desses absurdos. Então, são tempos tristes e difíceis para o nosso Brasil. O Cláudio Dantas, no Pingos nos Is anteontem, ele falou uma coisa muito interessante, porque tem uma coisa que é o fato e a outra que é a análise. Sobre o fato se extrai a notícia. Sobre a análise se extrai a reflexão, o comentário, a opinião. Então, informação / notícia não é a mesma coisa que opinião, reflexão, digressão. São coisas distintas. E o que está, por exemplo, no caso da Jovem Pan, no meu caso, com a AGU, eles estão tratando como um problema de desinformação, de fake news, através de argumentos que apontam para debates de opinião, reflexão e digressão. Então agora eles não estão só satisfeitos com a desinformação, eles inventaram a desopinião. Isso que o Cláudio Dantas falou, eu achei genial. Verdade. Nós vamos ter agora a desopinião? Desopinião, senhores? Se nós chegamos na desopinião, acabou. Não acha? Você tem toda a razão, né? Porque
mesmo que discordemos entre nós, né, a questão da liberdade de expressão é algo fundamental. A famosa ideia do Voltaire, né, eu posso discordar com tudo que Olha, eu você vou te disser. contar aqui só um pedaço lá da ação do Ministério Público Federal, que é um absurdo, tá? Ele fala o seguinte: quando veio o relatório do Exército lá, que foi mandado, que ele fez a auditoria no TSE, né? Eu li na íntegra o relatório. Ele falou assim: apesar de ler na íntegra, ele deu enfoque nos pontos errados. É sério? Eu juro! Tá lá o meu nome. Isso... Tiago Pavina, apesar da leitura integral, apesar de ter mencionado a conclusão que não foi encontrado nada que prejudique o sistema eleitoral, ele deu enfoque nos aspectos negativos do relatório. Como não ter sido possível analisar tais coisas, ter visto tais coisas pelo telão. Apesar da leitura integral, a análise deu um enfoque errada ao documento. Ou seja, desconfio que a AGU fez o mesmo. A análise, o comentário não foi... Assim, ele deu enfoque ele deu enfoque onde não era para dar enfoque. É isso aí que está vindo para a gente. Então, e aí que está a questão, né? Porque a liberdade de expressão ela é importante, desde que não atinja a integridade. Não, e se atingir, está aí a lei, né, para responsabilizar quem atingiu. Exatamente.